Nada sai perfeito na primeira vez. Problemas grandes dificilmente são resolvidos só por uma equipa. É conseguir atrair as pessoas certas e conseguir retê-las motivadas e felizes. Liderança na tecnologia, chamada à Caixa Central. Olá, bem-vindos a mais uma chamada à Caixa Central, o podcast MC Digital, onde damos voz à tecnologia, à inovação e ao talento que move o retalho. Eu sou Rafael Pires, hoje temos um convidado muito especial, o Hélder Ribeiro, Chief Digital Officer na MC Digital, e vamos falar sobre liderança tecnológica. Abordaremos temas como estratégia, cultura e o papel da tecnologia na transformação do retalho. Hélder, é um prazer ter-te aqui, muito bem-vindo. Ainda para mais, é mais especial porque o podcast nasceu de uma ideia, de um desafio teu, portanto, mas antes de irmos aí, do porquê é que temos à data a Caixa Central, vamos primeiro conhecer-te. Conta-nos quem é o Hélder, como é que foi o teu percurso, como é que chegaste à liderança da MC Digital. Prazer estar aqui, ainda bem que aceitaram um desafio, porque assim dá uma oportunidade de estar aqui e acho que é um formato espetacular. Ora bem, quem é que eu sou e como é que eu cheguei aqui? Hélder Ribeiro, 45 anos, pai de uma menina, mas isso também é relativamente desnecessário para a conversa. Sou engenheiro de software de formação, estudei na Universidade do Minho many moons ago, então já trabalho em tecnologia há mais ou menos 23, 24 anos e sou um apaixonado por tecnologia e fiz a minha carreira toda na tecnologia, para também não estar aqui a gastar muito tempo nisto. Os primeiros aproximadamente 14, 15 anos da minha carreira foram muito focados em consultoria em retalho, então os meus anos formativos enquanto profissionais... Sim. Regressei a casa, de certa forma. Os meus anos formativos enquanto profissional foi sempre a fazer grandes projetos de transformação em retalhistas. Aliás, a empresa na qual eu comecei a trabalhar era uma empresa que se chamava Enabler, que foi uma empresa que, na verdade, era o spin-off do departamento de tecnologia da Sonai Distribuição, aqui há muito tempo atrás. Então, na verdade, eu comecei a minha carreira profissional na Sonai. Enfim. É mesmo um regresso. Exatamente, é verdade, é full circle quase. Então, os primeiros 15 anos, muitos projetos internacionais. Na verdade, trabalhei pouco em Portugal, trabalhei muito na Europa, trabalhei na Turquia, trabalhei na Coreia, trabalhei durante vários anos nos Estados Unidos e... Isso sempre pela Enabler, que entretanto tinha sido adquirida. Depois fui desafiado a iniciar uma empresa também a trabalhar na consultoria da Oracle Retail, mas na América Latina, base no Brasil, em São Paulo. Então eu e mais algumas pessoas fomos para lá, falávamos a língua e percebíamos a Oracle Retail, eram os únicos requisitos que eles estavam à procura. Sweet spot. Exatamente. Na altura mudei-me para São Paulo, passamos 7 anos super divertidos. No início 7, 8 pessoas e um projeto, no final já tínhamos chegado a cerca de 200 e tal pessoas, trabalhávamos em praticamente todos os grandes retalhistas ou varejistas, como se diz lá. Varejistas, sim. Exatamente, no Brasil e também na América Latina. Na altura a minha empresa já tinha crescido para conseguir trabalhar no Chile, México, já estávamos... Mas era uma empresa própria? Era uma empresa, não, era uma filial da América, era Logic Latin America, que era a filial... Okay. Latin American, de uma empresa americana, que depois, recentemente acabou por ser comprada pela Accenture. O mundo dá assim super voltas. Faz parte. Enfim, tinha chegado a uma interseção estranha da minha carreira, que eu estava há 15 anos, estava super feliz no Brasil, super identificado lá, integrado, mas estava a trabalhar há 14, 15 anos em consultoria e tudo me parecia igual. Eu já sabia, estava num projeto super grande e super divertido e estava muito entusiasmado e committed, mas eu comecei a pensar... O meu próximo projeto vai ser exatamente igual. Vai mudar ligeiramente o cliente, vai mudar ligeiramente a cidade, vai mudar ligeiramente os módulos, mas... E chegar ali ao limite Exatamente. Daquela exploração. Isso. Então, assim, a vida acontece assim por acaso às vezes. Então, enquanto eu estava a refletir sobre isto, surgiram-me 2 propostas de trabalho, quase em simultâneo, ali no período de... Foi engraçado, foi uma diferença de uma semana uma da outra, que eram propostas bastante diferentes. Uma delas era para ficar no Brasil e trabalhar para a Accenture, na verdade, e outra era para regressar a Portugal e juntar-me a uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, que se chamava Farfetch. E eu, a primeira vez que fiz Google da empresa, apareceu uma imagem de um Pokémon, e eu comecei a achar que era estranho aquilo. Certo, conheço. Mas enfim, senti que tinha 35 anos e tinha o caminho seguro, por assim dizer, era eu ir para a Accenture e continuar uma carreira de consultoria, mas também pensei que era a altura certa de eu arriscar, fazer uma coisa diferente. Na altura eu encarei isso como risco e
também entrar numa empresa que era 100% digital e muito focada em tecnologia. E foi o que aconteceu. Decidi voltar a Portugal, nessa altura, juntei-me à Farfetch em 2016, passei 8 anos na Farfetch a trabalhar, enfim, fiz um pouco de tudo. Quantos eram na altura? Quando eu entrei, a equipa de tecnologia eram aproximadamente 100 pessoas. No pico, a equipa de tecnologia, e eu era responsável por produto, engenharia, dados, enfim, a equipa de tecnologia como um todo, no final, eram cerca de 2.000 pessoas. Foi uma trajetória super divertida. Enfim, 2016 para 2017 foram de 100 para 200, 2017 para 2018, 200 para 450, depois mais um ano para 900, depois, enfim. Quase exponencial. Foi. Se continuasse. Foi, exatamente. Com abrir escritórios pelo meio. Foi uma fase intensa, mas também foi muito divertida e acho que aprendi imenso enquanto pessoa, enquanto profissional. Abri vários escritórios em Portugal, abri escritórios na China, abri escritórios no Brasil, escritórios em UK. Fez-me, a mim e na verdade a toda a gente que trabalhou lá, tentar definir como é que se estrutura uma equipa de engenharia, como é que se pensa num processo de roadmapping, enfim, foi um processo divertido e formativo enquanto profissional. Portanto, a Farfetch foi vendida, fez uma reorganização, eu trabalhei com a empresa que a adquiriu no processo de reorganização e depois decidi sair, senti que tinha chegado ao fim de um ciclo e, honestamente, eu achava que eu não ia voltar a fazer uma posição executiva de tecnologia. E foi contactado pela MC e o meu primeiro instinto foi, não, se calhar não é bem isto, queria que sim, uma coisa... Mas achei, a MC é uma empresa enorme, certeza que vou conhecer pessoas interessantes, então vou falar com as pessoas, mas vou dizer claramente que não estou interessado em nada. Pronto, foi o meu erro. Conheci, foi mesmo um erro. Exatamente, conheci o Luís Moutinho, conheci a Isabel Barros, gostei imenso deles, gostei da visão que tinham para a empresa, gostei da abordagem deles, humana, e quantas mais pessoas eu conhecia da empresa, mais eu começava a ver que, porque, no fundo, as empresas são pessoas, e eu comecei a sentir alguma afinidade e empatia pelas pessoas, e depois, entretanto, fizeram uma proposta para me juntar à MC, e a questão, 1 ano e X meses depois. Ok. Curiosamente, ainda sobre esse primeiro impacto do convite da MC, algum tipo de preconceito até por não ser uma empresa nativa digital, não é? Por causa do legado, em algum momento isso te assustou? Nem por isso, porque o meu período formativo foi em retalhistas. Então eu conhecia bem... Sabias o que és. Exatamente, eu sabia de certa forma quais são os desafios, como é que as coisas funcionam, e até porque eu entendi que uma das vontades que a MC tinha em falar com uma pessoa com o meu tipo de perfil era também evoluir a maneira que olha para a tecnologia e trazer um grau diferente de sofisticação e começar a dar um palco um pouco maior à tecnologia dentro da organização. Então, para mim, acabou por... imensas coisas que eu gostei das conversas, mas eu acho que esta aqui é a oportunidade de unir 2 mundos meus e 2 facetas minhas e 2 experiências que são muito diferentes e que era difícil para mim encontrar um lugar onde eu capitalizasse ambas, a MC acabou por ser o contexto ideal para isso. Ok, então sabemos bem até, no fundo, foste sendo preparado para esta função, de certa forma. Com a parte inicial e depois com o caminho na Farfetch. Ok, boa. Vamos então voltar ao motivo de estarmos aqui, como eu estava a dizer na introdução. Portanto, a Caixa Central foi um desafio teu, anunciado como intenção há 1 ano e está agora a ser materializado. Que motivações é que tinhas com estes novos canais de comunicação, digamos assim, para a MC Digital, que até então não existia? Eu acho que nós que trabalhamos em tecnologia ficamos demasiado no backstage em muitas coisas. E tudo bem, eu acho que demonstra que nós não trabalhamos por palco, mas eu acho que nos dias de hoje, com a tecnologia a assumir o papel preponderante que tem, com, honestamente, dificuldades em contratação de pessoas, eu acho que nós precisamos de criar momentos e ocasiões e veículos de comunicação para dar um palco às nossas pessoas e, honestamente, para dar um palco às coisas excelentes que nós fazemos aqui dentro e que as pessoas não têm visibilidade. Até para conectar os pontos, eu
sabia mais ou menos o tipo de aplicações e o tipo de estado que ia encontrar, mas quando entrei, eu acho que os primeiros impactos que eu tive foram surpreendido pela positiva com a sofisticação tecnológica que haviam em certas áreas e com a qualidade de certas coisas que nós fazíamos. E eu pensei, se isso para mim foi uma surpresa, e eu até estou relativamente conectado ao ecossistema, acho que para as pessoas que nós abordamos para se juntar à MC Digital ou à MC como um todo, vai ser uma surpresa também. Então acho que foi juntar um pouco isso, criar um palco, nós podermos partilhar, contribuir para o ecossistema, contar histórias, mas também honestamente, ajudar-nos a trabalhar numa employer branding de, sim, que somos um retalhista, mas também somos uma casa onde se faz tecnologia a uma escala grande, com sofisticação, com relevância e com impacto real nos consumidores. Sim. No fundo, o trabalho que se faz aqui merece ser conhecido pela comunidade tecnológica. Exatamente. Boa. Uma curiosidade agora, antes de entrarmos nos temas mais profundos. Tipicamente, posições como a tua, ouvimos muito CIO, Chief Information Officer, tu apareces como CDO, Chief Digital Officer. Existe uma diferença? Houve um motivo? Foi premeditado? Foi um acaso? É uma belíssima pergunta. Por exemplo, eu tinha mais ou menos as mesmas áreas na minha posição, na minha empresa antiga, e eu era o Chief Product Officer. E produto foi uma área na qual eu tropecei, nem é uma área da minha formação original. Então, eu acho que os títulos são menos relevantes do que as pessoas às vezes acham. Acho que os títulos também foram evoluindo ao longo do tempo. Acho que CIO tornou-se um título quase muito associado ao mais IT, legacy. Exatamente, legacy. Mas também acho que as organizações escolhem títulos para as pessoas que são mais séniores ou executivas de tecnologia, muito a pensar naquilo que elas querem evoluir. Acho que na minha antiga empresa o foco era evoluir produto. Então era uma empresa muito product-driven e focada no produto. Aqui há uma vontade genuína de evoluir a experiência digital dos nossos consumidores. Eu acho que o Chief Digital Officer nasce daí. Mas no fundo, o título, para mim, é bem menos relevante do que a superfície de contacto com problemas complicados e a chance que tu tens de poder impactar a vida das pessoas. O título torna-se relativamente secundário quando consegues ter essas ferramentas na tua Mas mão. ajuda a passar uma mensagem, não é? Sim, sim, Nós sim. tivemos também o rebranding e vou agora tocar um bocadinho nisso na próxima pergunta. Portanto, nós há sensivelmente um ano, dia 4 de novembro de 2024, no teu primeiro Town Meeting, para quem não sabe, os Town Meetings são as nossas reuniões gerais com toda a MC Digital. Anunciaste o rebranding, portanto deixámos de ser BIT, na altura Business Information Technology, para MC Digital, e aproveitaste também para redefinir a nossa missão, e que eu passo aqui a citar. We are a world-class agile digital team harnessing the power of technology and data to drive sustained growth and innovation for the entire MC, our brands, consumers and employees. Queres explicar um bocadinho o motivo que levaram a esta redefinição de missão? Em primeiro lugar, eu devia ter pedido ao ChatGPT para simplificar essa frase, porque é demasiado longa. Mas sim. Não, mas tem vários ângulos, nem sempre Sim, é sim, difícil, porque ou deixavas cair o world class, ou deixavas cair Era difícil. a sustained growth. Ela Tough é grande, choices. mas acho que todas as palavras têm um propósito. Tough choices, mas é uma boa pergunta. Eu entro e começo a conhecer a organização e encontro uma organização que, na verdade, ainda olhava para si própria como buyer de tecnologia, de certa forma, mas ao longo dos anos já se tinha transformado cada vez mais em builder de tecnologia. Uma organização que já pensava estratégia digital e estratégia de produto e já desenvolvia produtos, mas de certa forma a maneira que se via e a maneira que estava organizada e os processos que tinham ainda não tinham feito catch-up. E isso normalmente gera sempre desafios no ponto de vista da gestão e de posicionamento da organização. Ou seja, há parte deste rebranding que de certa forma foi também para adequar a organização àquilo que ela já se estava a transformar. E depois também, apesar de um rebranding parecer só uma mudança de nome, também te dá uma chance de contar uma nova história e de orientar a organização para novos objetivos estratégicos, novos princípios, novos valores e novos cultura. Então, eu acho que para mim a necessidade de fazer o rebranding não foi de maneira nenhuma um minimizar do valor da marca do passado, foi mais um reconhecer que, de certa forma, a organização já tinha crescido e evoluído além disso
e que estava numa trajetória e tinha a vontade e a aspiração de evoluir ainda mais. E aí, uma mudança de nome e a criação de um nome que fosse mais, não só conectado com o MC enquanto todo, mas também conectado com a missão que esta organização pode e deve e quer ter dentro da MC, fez-me total sentido. Daí essa mudança. Okay. Sim, e daí essa no missão fundo também. Quase atingimos um determinado patamar, não é? Com o posicionamento que tínhamos anterior e definimos agora aqui uma nova meta. Boa. Ainda nesse town meeting, partilhaste também os eixos que nos iam permitir atingir esta nova missão, e eu vou citar os 4 também. Equipas verticais para agilidade, simplificar processos e formas de trabalho, visão long-term de roadmap e tecnologia e segurança, e cultura de continuous improvement. Destacas alguma? Queres explicar um bocadinho a escolha destas 4 e porquê estas 4? Sim. Eu acho que essas 4 são... Há depois uma que eu até gostava de acrescentar, que é super importante. Mas, por exemplo, porque é que essas 4 para mim são super importantes? Até para explicar para quem nos está a ouvir. Equipas verticais para a agilidade, na verdade, foi unir dentro das mesmas equipas, dentro da mesma umbrella de liderança, product managers, engineers, QAs, architects, e garantir que nós temos unidades que têm capacidade de trabalhar com business stakeholders, trabalhar com os consumidores, identificar um problema, definir qual é o produto certo ou a estratégia de produto certa para resolver o problema, desenvolvê-lo, lançá-lo e operá-lo. Então, de forma mais autónoma. Exatamente. Então o objetivo das equipas verticais foi para tentar criar áreas claras de accountability e autonomia, que para mim são 2 coisas que estão sempre ligadas. Do ponto de vista de roadmap long term, até para explicar, acho que quando se pensa tecnologia é muito fácil, com os pedidos e os problemas que surgem no dia-a-dia, tomar decisões táticas. O problema é que em organizações grandes, muitas decisões táticas, sem pensar no long term, acumuladas ao longo dos anos, geram um legacy gigantesco. Então, algo que para mim é mesmo fundamental, e apesar disso falar roadmap long term de tecnologia e segurança, na verdade é um roadmap long term para tecnologia, segurança e todas as áreas de produto. É muito menos ter absolutamente detalhado tudo o que nós queremos construir, mas ter uma visão clara dos desafios do próximo ano e uma direção estratégica de para onde nós nos queremos direcionar, para que as escolhas do dia-a-dia a gente consiga tomá-las já a pensar na direção que nós queremos seguir. Posso instanciar isto em exemplos. Quando uma coisa que acontece muito nas organizações, e também nos aconteceu a nós, chega um pedido, uma necessidade, e às vezes isso transforma-se numa aplicação standalone, ou uma coisa que existe ali para resolver um problema, e depois surge um novo pedido e uma nova necessidade, que é ligeiramente diferente disto, e é mais uma aplicação. E isto propagado ao longo do tempo é um problema. Se houver uma visão clara de o que é que eu quero fazer a nível de portfólio de produtos, já não nasce uma aplicação nova, já nasce uma capability nova, uma área nova numa aplicação. Ou se nasce, é com consciência e sabemos que temos que resolver mais à frente, porque não é o roadmap definido. Isso, exatamente. Não é para nos restringir, é para nos orientar a esse tipo de estratégias. Que mais? Quais eram as outras 2? Cultura de continuous improvement e simplificar processos e formas de trabalho. Simplificar processos e forma de trabalho, para mim, na verdade, nasce do facto de eu detestar a burocracia e detestar preencher a burocracia, e acho que muitas vezes nós colocamos uma carga pesada demais em equipas que deviam estar a pensar produto, a resolver problemas para os consumidores, de cumprir burocracias de governança. É necessário e todas as organizações têm as suas políticas e os seus processos, mas devemos trabalhar por simplificar ao máximo. Devemos trabalhar para garantir que as pessoas conseguem passar a grande maioria do seu tempo focadas em entregar valor ao negócio, não documentar o que estão a fazer para eventualmente um dia entregar valor ao negócio. E a ponto de continuous improvement é mesmo uma questão de filosofia pessoal. Mindset. Nada sai perfeito na primeira vez. Mesmo esta nossa transformação em MC Digital, a V1 da MC Digital não vai parar aqui. É um produto que vai continuar a evoluir e evolui todos os dias e tem que evoluir por contributos de toda a gente que está cá na MC Digital e que vive na MC Digital e que trabalha na MC Digital. Então, haver essa cultura nas pessoas é super importante. E o último ponto, que não estava nesses pilares, mas que eu acho que é um ponto... Acho não, é o ponto que sustenta todos esses pilares. É as pessoas e garantir que criamos uma empresa e uma equipa e uma área na qual as pessoas gostam de trabalhar e se revêem e se sentem identificadas e vêm trabalhar com prazer e gostam de estar aqui, gostam dos colegas, gostam dos problemas que estamos a resolver, porque no fundo isso, esse para mim é o secret sauce.
das organizações. É conseguir atrair as pessoas certas e conseguir retê-las motivadas e felizes. Boa, isso até aproveito já esse salto para uma pergunta que tinha aqui mais à frente, e já que estás a falar do tema das pessoas, é colar aqui ao tipo de cultura que tu procuras cultivar na MC Digital, né? Aproveito já esse gancho. Queres desenvolver mais? Sim. Acho que já acabei por falar alguns elementos, acho muitas coisas, e tentar conectar todas elas. Uma cultura de agilidade e autonomia e responsabilidade. Acho que isso é coisas importantes. Nós não podemos trabalhar a MC Digital não pode ser uma organização na qual as decisões são tomadas no topo e depois fluem para a execução. Tem que ser uma organização onde está super claro quais são os papéis e as responsabilidades, as áreas de autonomia, e as pessoas conseguem tomar decisões e ser rápidas e ser ágeis. Então eu conecto muito agilidade com autonomia, com accountability, porque acho que são coisas que trabalham muito em conjuntas. Acho que essa é uma faceta super, super importante. Uma cultura colaborativa. Não é difícil, problemas grandes dificilmente são resolvidos só por uma equipa. Problemas grandes são resolvidos por múltiplas equipas a trabalhar em conjunto. E o espírito de colaboração e criar enquanto empresa os ways of working e os processos e os incentivos certos para que as pessoas trabalhem em colaboração, e uma colaboração genuína em que às vezes elas podem ceder um bocadinho de espaço do seu roadmap para ajudar a fazer a dependência de outra pessoa porque estamos a resolver um problema para o consumidor. Eu acho que esse é um ponto super, super importante. Uma certa cultura de... Honestamente, eu não gosto muito de culturas hiper hierarquizadas em que... Uma cultura, até custa-me achar a palavra, mas uma cultura de informalidade em que todos nós falamos com todos os outros e temos acesso a todos, e que tentamos incentivar a que as decisões sejam, isto é fácil falar e difícil de fazer já agora, que as decisões sejam motivadas, as decisões sejam para as melhores ideias, que têm os melhores dados e têm os melhores fundamentos, não da pessoa que está na liderança. Difícil, às vezes as pessoas não têm toda a informação, mas criar uma organização onde toda a gente sente que pode contribuir, e se tem uma ideia e se tem um melhor viewpoint, se tem mais dados, ela não deve ter receio de falar e deve falar. Não está melhor posicionada que não Exatamente. deve fazer. A hierarquia não nos deve restringir. A hierarquia e a estrutura deve-nos suportar e apoiar a conseguir entregar mais valor. Mais fácil dizer que fazer, mas o espírito e a cultura, honestamente, tem que ser esse. O tema da autonomia também é um tema difícil, porque, como dizias, é fácil dizer que as pessoas têm que ter autonomia e serem... autorresponsabilizarem-se, mas como é que nós fazemos isso? Como é que damos esse conforto às pessoas? Como é que conseguimos que as pessoas sintam essa autonomia? É uma boa pergunta. Também resposta multifacetada. Eu acho que tem uma parte que é associada ao org design e à maneira que nós estruturamos as equipas e os skill sets que colocamos dentro para das terem equipas. espaço para poderem praticar essa autonomia. Exatamente, Okay. E ter equipas que sejam muito cross-functional para poder, que se querem resolver um problema, tem que ter capability de pensar, um exemplo parvo, fazer um front-end, fazer um back-end, fazer uma base de dados, fazer um deployment, fazer uma análise de dados, senão estamos num mundo de constantes... Em primeira instância tem que ter as skills. Okay. Exatamente. Desenhar a organização dessa forma para que consiga ter as skills para poder abordar coisas de uma maneira mais autónoma e end-to-end. Depois, desenhar muitos processos da organização de forma a que eles sejam mais focados em definição de estratégia e de OKRs e menos focado em definição dos detalhes exatos de como as coisas vão acontecer. Isto é mesmo importante. A pessoa poder decidir o como fazer. Isso, exatamente. Trabalhamos muito. Quais são os objetivos? Quais são os goals que nós queremos atingir? Eu gosto muito de OKRs, porque acho que OKRs são uma ótima ferramenta para definir os objetivos que queremos atingir, e depois deixamos que as equipas definam o como e como é que vão fazer slice do problema para atingir aqueles objetivos. E eu acho que em terceiro lugar, uma coisa que também é muito importante, equipas autónomas, honestamente, na minha opinião, são mais engaged, tendencialmente acabam por entregar mais, mas também cometem mais erros, porque faz parte. E então temos que também criar uma cultura em que o erro não é punido, nem é de certa forma vilificado, mas que também que as pessoas têm uma mentalidade de test and learn. Faz-se, lança-se, não deu certo, aprende-se, refina-se, lança-se uma nova versão e segue-se em frente.
Impecável. Também já tocaste aqui numa das perguntas que eu tinha mais Boa. para a frente sobre o erro, portanto já está. Olha, desculpa estar a insistir no Town Meeting, mas aquele Town Meeting de 4 de novembro acho que foi um marco para a MC Digital que nós temos hoje, e marcou uma jornada de mudança. E em todas as organizações, quando temos uma jornada de mudança, é inevitável encontrar resistências, é natural ao ser humano sentir ali alguma resistência com mudanças, qualquer tipo de mudança, seja organizativa ou até mesmo em casa. Mantendo-nos aqui no ângulo das pessoas, como é que foi gerir esta mudança? Gerir uma organização que estava habituada a um determinado formato e tentar justificar as alterações e mostrar uma visão, vender essa visão. Como é que avalias essa mudança? É muito boa pergunta. E longa, se calhar. Não, mas estou aqui a refletir porque é um processo difícil e é um processo que qualquer mudança acho que traz um certo nível de dor associado. Sim. Há sempre a ansiedade natural. As pessoas, acho que nós somos criaturas de hábitos e criaturas de rituais. Sim, e eu exatamente igual a qualquer outra pessoa. Encontro muito conforto nos meus rituais diários e alguém mexe-me nisso e eu sinto que a minha base às vezes desaparece. E uma mudança ao nível que a gente fez claramente gerou essa sensação de ok, now what? Em muitas pessoas. Então há um componente grande de desafio. O que faz com que haja uma série de coisas que eu acho que tem mesmo que se fazer, e isto nem sou eu a julgar se foram bem feitas ou não, mas são coisas que eu acho que tem mesmo que fazer. Em primeiro lugar, explicar o porquê. Tem que haver um componente muito forte de storytelling e de explicação às pessoas que estão a ser impactadas pela mudança que está a ser decidida por outra pessoa que não elas, do o porquê. O que é que estamos a fazer, o que é que nós esperamos atingir, porque é que a maneira que nós estávamos não era a maneira, porque é que não continuamos da maneira que estávamos e sentimos que era necessária uma mudança. Então há uma grande componente de o why, é o famoso explain the why, porque é que estamos a fazer as coisas. Tem que haver um grande componente também acho que tem que haver imensa comunicação e imensa abertura e falar com muita gente. Eu acho que naquele processo de mudança eu tentei falar com o número máximo de pessoas na organização e ouvir também, não só falar, mas sobretudo ouvir e tentar, difícil de fazer, mas tentar passar às pessoas a mensagem que sim gente, nós estamos a mudar e já foi explicado porquê e nós sabemos que é difícil, sabemos que vai gerar ansiedade, sabemos que vai gerar dúvidas, mas há pessoas com as quais vocês podem falar, nós estamos todos dispostos a ouvir, nós não achamos que tenhamos o caminho todo decidido até à 15ª casa decimal. Nem com as certezas todas. Exatamente. Lá está, o tal test and learn. Mesmo mudar a organização requer test and learn. E criar essa conexão com as pessoas que estão a ser impactadas pela mudança para elas sentirem o máximo possível de sei lá, psychological safety, de poderem mas porque é isto, e isto aqui não está a correr bem, e se calhar aquilo devíamos fazer de outra forma, e tentar ajustar o que for possível para o que as pessoas estão a dizer. Então acho que esse é um outro componente muito importante. E um terceiro componente, eu até acabei por já abordar, isto aqui é uma postura, até, não vou dizer uma filosofia, mas é uma crença pessoal minha. Quando se faz uma mudança desse tamanho, não devemos ser hiper prescritivos acerca do destino final. Nós devemos definir uma framework de orientação do que é que nós vamos fazer, ter 6 ou 7 coisas super importantes que sabemos que tem que acontecer e devemos ser capazes de ir fluindo com a execução e os detalhes. Ajustar a rapidez, estamos a fazer certas coisas, ajustar o timing, que estamos a fazer outras. Algumas das mudanças que até gostaríamos de fazer, entender como é que correram as anteriores para as conseguir ajustar. Então, enfim, temos que tratar, acho que temos que tratar uma mudança deste nível com muito carinho, com muita compreensão, com muito respeito pelas pessoas. É mesmo necessário ter muito respeito com as pessoas. E é difícil, porque uma pessoa está ali a tentar equilibrar, mas é preciso fazer a mudança acontecer. Mas, por outro lado, fazermos uma apresentação, fazemos um PowerPoint e mudarmos uma org, não é mudança.
A mudança acontece quando as pessoas Efetivamente verdadeiramente assumem, claro. exatamente. E se comportam dessa exatamente. forma. Então, E para mim, primeiro para comportar tem que acreditar também, não é? exatamente. Então, acho que é isso que uma pessoa tem que trabalhar. Sim, toda a parte de town meetings e org charts e desenhos de processos e playbooks e coisas assim, super importante. As pessoas são a coisa mais importante, e criar estruturas de apoio e estruturas de poder contar às pessoas, contar a história, explicar o porquê, responder a dúvidas, criar canais abertos de comunicação. Enfim, é um trabalho grande, mas honestamente, pá, sei lá, super worthwhile. Não sei. Claro, mas só consegues medir depois, não é? Sim, exatamente. E a flexibilidade, dizias há pouco, de mesmo ajustar a velocidade e tudo, não é? Acho que também permite ouvir as pessoas e fazer o ajuste com base no feedback, não é? Como dizias há pouco, o respeitar as pessoas. E acho que uma das coisas que eu gostei bastante foi a tua disponibilidade de reunir individualmente com os managers, criar as sessões abertas para as pessoas poderem autonomamente, qualquer pessoa poder autonomamente participar e contribuir. E eu acho que depois todos esses insights do terreno, digamos assim, é que depois permitem validar se está a resultar, se não está a resultar, e o que é que temos que ajustar. Nessa linha, o que é que dirias que achas que correu bem? E o que é que eventualmente podia ter sido melhor? O que é que são algumas lições ou aprendizagens do processo, um ano depois? Boa. Não, eu faço essa pergunta a mim mesmo algumas vezes. Eu acho que na generalidade, e tu podes discordar de mim, na verdade, eu acho que genuinamente correu muito bem. Houve uma abertura. As pessoas compraram o correu produto. bem também depende da expectativa, não é? Sim. Tinhas que desafios ias ter e como é que efetivamente aconteceu, não é? Na minha mente, eu sempre encarei esta mudança como mais ou menos o primeiro ano de ajuste grande e de mudanças, e o segundo ano de sofisticação e aprendizagem e melhoria. Então eu sempre tive mais ou menos um horizonte mental de 2 anos para uma verdadeira mudança a 100%, em que a mudança chega a toda a gente e toda a gente assume a mudança e já não se lembra do passado e já não pensa no passado, já só pensa no futuro. Já nem é tema. É isso. Então tive as expectativas sempre relativamente geridas pessoalmente em relação à duração da mudança. Dito isto, e no fim de um pouquinho mais do que um ano, acho que correu mesmo bem. Não quer dizer que não tenha havido erros, eu vou já falar de alguns, na minha opinião. Acho que correu mesmo bem. Acho que as pessoas se identificaram com a cultura e com a missão e com o que estamos a tentar construir na MC Digital, ainda que não o tenhamos conseguido, ainda que ainda seja imperfeito e seja uma criatura que está a nascer e precisa ser protegida e acarinhada, mas acho que a coisa para mim que correu melhor, e eu noto isso quando estou aqui a andar pelos corredores e vejo pessoas por motivo nenhum, elas trazem o hoodie da MC Digital ou a t-shirt da MC Digital, ou vão à Retail Hack e estão super orgulhosas, ou participam em qualquer coisa nossa e estão super orgulhosas. Isso para mim, honestamente, é a coisa mais validating de que nós conseguimos fazer algo positivo com a mudança. Do ponto de vista de resultados também, do ponto de vista de alinhamento com os nossos stakeholders de negócio, o fato de nós fechamos o processo de orçamento e de estratégia de produto muito recentemente. Foi o primeiro ano em que tivemos de fato uma estratégia de produto detalhada e alinhada com todos os nossos stakeholders, alinhada com os pilares estratégicos da empresa. Foi mega bem recebida pelos nossos stakeholders. O nosso processo de orçamento esteve muito bem alinhado com o nosso processo de estratégia de produto. Notamos as equipas a ficar cada vez mais... fizemos progressos em AI, apesar de ainda estamos scratching the surface do que podemos fazer. Enfim, acho que tivemos imensas accomplishments e acho que estamos só no início. Coisas que correram, na minha opinião, menos bem. Eu há pouco falei um pouco disso e já foi até como reflexão. Acho que em certos momentos, e acho que aqui claramente a culpa é minha, tentei fazer certas coisas rápido demais e tens sempre que gerir a mudança que colocas em cima das pessoas. Então houve certas mudanças que foram ou rápidas demais ou abruptas demais. Sim. Algumas em que, e nota-se mesmo claramente, há mudanças que nós fizemos que explicamos bem a história e que explicamos o porquê e depois falamos qual era a mudança e a coisa correu bem. Mudanças que fomos lá e dissemos, olha, vai mudar e vai passar a ser X. E só depois é que explicar. E explicamos o porquê, quando não correu bem. Então, já era tarde. Sim.
foi, ok, não, já fizemos várias mudanças, está tudo a correr bem, olha, mais uma mudança. Erro. Então, só um reminder que mesmo quando as coisas já começam a ganhar momentum, aliás, se calhar por as coisas começarem a ganhar momentum, mais cuidado tens que ter nas outras mudanças que estás a fazer para não estragares o que estás a construir e para, sobretudo, não estragares a boa vontade que já conquistaste das pessoas que estão a confiar nas mudanças que estás a fazer. Então, acho que há certas mudanças que eu teria feito na mesma, um timing diferente e com uma contagem de história diferente, ou pelo menos uma ordem isso, de execução diferente, sim. Não, eu acho que um fator relevante neste tipo de alterações eu acho que algo que tem que ser constante e permanente é a transparência do que é que está a acontecer e porque é que está a acontecer, porque quando isso não acontece, o que é incerto as pessoas preenchem, né? E pode ou não estar correto, mas não é a história oficial, né? E reconheço que houve momentos em que se calhar houve mais transparência do que outras. Ok, boa. Movendo então agora destas alterações para se calhar para algo mais entusiasmante, pelo menos para mim, pela minha posição na organização, e queria puxar aqui um bocadinho mais ao lado da inovação. Queria começar aqui um bocadinho sobre o tema do se há não espaço para errar. Já tocaste, já mostraste que sim, mas como é que geras esse risco? Como é que é para ti? Como é que tu te sentes na tua posição a dar esse espaço às pessoas para falharem? Como é que geres? Só boas perguntas hoje, caramba. Percebo. Só por seres tu. Acho que temos que embeber boa parte do que nós estamos a tentar construir só funciona e só atinge o seu potencial máximo se as pessoas sentirem que há espaço para errar. E espaço para errar não quer dizer nem erro contínuo, nem um erro que se eterniza. É fail fast, learn fast e move on. Então, acho que uma coisa que nós temos efetivamente que fazer é garantir que se torne cultural, que há espaço para experimentação. E a experimentação pode sempre ter dois outcomes. Quer dizer, estou a ser simplista, N outcomes, mas pode dar certo ou pode dar errado. Por exemplo, um pequeno à parte. Em A/B testing, usualmente, há uma percentagem maior de 60% dos testes não são rolled out. E não é por isso que é um fracasso. Não é por isso que é um fracasso. Aprendeu-se alguma coisa. Aprendeu-se dados, recolher-se data points. Até se costuma dizer que se não estás a falhar o suficiente, não estás a arriscar o suficiente. Exatamente, portanto, e não estás a aprender o suficiente. Isso. Então, eu acho que temos que criar essa cultura em que damos permissão às pessoas para falhar. Mas também temos que, por exemplo, organizações como a nossa, para pegar num exemplo, o nosso POS, a nossa frente de caixa. Nós fazemos umas experimentações lá e de um momento para o outro, todos os continentes no país deixam de poder vender. Claro. Se calhar aí o risco é muito grande. Então, temos que definir espaços onde é mais seguro e onde se pode experimentar mais. Temos que criar espaço para as pessoas poderem fazer pilotos em ambientes de risco controlado. Eu acho que... E temos que trabalhar, mesmo dentro da organização, porque acho que tecnologia é daquelas áreas onde existe talvez uma abertura mais natural pela natureza da nossa atividade, a experimentação e a falha. E às vezes, quando estamos a falar mais do lado do negócio, existe uma compreensão que é natural, não é? É simplesmente a atividade deles é menos de experimentação. Então, existe também um trabalho que temos que fazer da nossa parte, de áreas de tecnologias, de empresas que não são de tecnologia, ou no nosso caso, uma empresa de retalho, de também criar esse diálogo e essa conexão com os nossos stakeholders de negócio e com os nossos consumidores são experiências, estamos a fazer pilotos, o que é que vocês acham? E ir criando essa cultura que deixa de ver o erro como algo vergonhoso e algo que nós tentamos varrer para debaixo do tapete. A esconder, não é? Mas sim algo que, ok, porreiro, não deu certo. O que é que podemos retirar disso? Quais são as aprendizagens? E cancela, mata isto e move on para a próxima. Então, acho que há uma resposta mega longa, mas acho que há muito aqui que é... Nós só vamos conseguir criar uma cultura em que existe a abertura a erro, errando e sabendo lidar bem com o erro. E garantir também que os erros não têm um impacto apocalíptico na organização. Claro, sim, tem que ser erros bem medidos, não é? E é aí que se depois faz a gestão de risco. Ok, boa, vamos avançando, até porque já estamos aqui a ficar sem tempo, agora para um lado mais positivo. Que tecnologias emergentes te entusiasmam mais hoje em dia?
Escolhe uma ou duas para não nos alongarmos. Estilo só... Não, a resposta está praticamente escolhida. Não é? AI e Robotics. Agora, E eu, as duas unidas. a combinação das duas. A combinação das duas. Ambas, É a minha imenso resposta. potencial, mas é simultaneamente... Então espera. Vou já avançar Já para estava a aqui a seguinte. preparar-me para uma rant. Não, é porque eu acho que tu vais-me responder a seguir com essa. Portanto, eu vou já colar. Não? E agora pôr aqui um bocadinho de futurologia nesta conversa, que é qual seria a tua aposta, e só podias escolher uma, e eu acho que já vai ser esta fusão pela tua resposta, do que é que tu consideras que vai ter mais impacto no retalho nos próximos 10 anos. E eu acho que vai ser essa fusão da AI e Robotics. Ok, e agora sim vou-te deixar desenvolver. Assim, dá para citar uns data points, existem N deles, mas o World Economic Forum antecipa que existe 1 bilhão de pessoas que vão ter que ser reskilled, 1 bilhão de pessoas num mundo com 8 bilhões, é muita coisa, que vão ter que ser reskilled por causa dos impactos da AI Robotics e de todas as coisas que vai trazer. Existem uma série de iniciativas que começam a nível europeu para começar a preparar-nos para aquilo que vai ser pegar nas capacidades de compreender, processar, tomar decisões e agir sobre conhecimento no mundo digital, conectados com a capacidade de criar impacto no mundo físico que a robótica traz. Eu não acredito no cenário Skynet e Terminator, não é por aí. Mas acho que estas tecnologias levadas, nem vou dizer ao seu expoente máximo, ao seu expoente que acredito que estamos numa trajetória acelerada para chegar em 3 a 5 anos, eu super acredito que num horizonte temporal não enorme nós vamos ter robôs a trabalhar em armazéns, vamos ter robôs a trabalhar em lojas, vamos ter helpers em casa. É até difícil imaginar toda a disrupção que pode acontecer pela fusão da AI e da robótica. E, quando se vai aos Estados Unidos, e uma série de cidades, acho que já são 12 cidades nos Estados Unidos que o Waymo tem licença para operar, e já são umas dezenas de milhares de self-driving cars. Os próprios robôs de entregas também. Acho que todos nós já vimos dezenas de vídeos no Instagram de robôs que estão a surgir na China, que está super avançada. Enfim, então, é um espaço super excitante também. É uma coisa que eu acho que nós no retalho temos que olhar com o devido cuidado, porque por um lado também, e acho que este boom do AI e dos chatbots e das respostas de inteligência artificial também nos tem provado que as pessoas, no fundo, ainda precisam de autenticidade e empatia e contacto humano, mas acho que é um futuro por escrever, um futuro totalmente por escrever, mas que acho que vai ser super Eu acho que temos diferente. os dois lados, temos as pessoas entusiasmadas com essa possibilidade de interagir com robôs, ou de deixar de interagir com pessoas, no limite. E depois temos as outras que estão preocupadas com o lado humano, com esse contacto, e que precisam e que valorizam. E mesmo nós, quando pensamos as nossas lojas, continuamos a querer dar autonomia ao cliente, mas continuamos a ter os clientes que valorizam esse toque. Ok. Antes de entrarmos na nossa rúbrica final, tenho só uma última pergunta para ti, que é: o que é que podemos esperar da MC Digital no próximo ano? Continuar a crescer. Eu acho que nós fizemos ao longo deste ano todas as estruturais e de metodologia e de processo que nós tínhamos que fazer. Para 2026, eu acho que todos nós nos sentimos cada vez mais confortáveis e mais integrados e mais apaixonados pelo papel que nós temos que ter. E o papel que temos nesta organização é trabalharmos para entregar cada vez mais valor à empresa, cada vez mais valor aos consumidores, cada vez mais valor às pessoas, às mais de 40 mil pessoas que trabalham na MC, porque no fim do dia esta transformação também não é uma transformação que queremos que seja só para ter um org design que seja bonito e cool. Não. É transformar-nos numa organização. É uma ferramenta. Exatamente. Que é capaz de fazer mais e de entregar mais valor e de fazê-lo com as pessoas cada vez mais orgulhosas que estão a fazer, committed, engaged. Então, sim, felizes. Super importante. Então, aquilo mesmo que, eu muitas vezes vejo-me, se calhar erradamente, mas como o Product Manager da MC Digital, de certa forma. Há quem diga que o Product Manager é o CEO do produto, né? Portanto, de certa forma. Aplica-se.
E eu quando olho para o que eu gostaria que a MC Digital se crescesse para ser, é a versão 2.0 daquilo que ela já começa a ser. Uma versão melhor, mais rápida, mais evoluída, com as pessoas cada vez mais felizes. E muito disto, acho que vai ter que surgir, enquanto se calhar este primeiro ano de transformação teve que ter uma injeção maior de energia e de mudança top-down em certas coisas, eu gostava muito que este segundo ano da MC Digital e MC Digital 2.0, por assim dizer, seja muito mais uma evolução bottoms-up das pessoas a fazer improvements e a fazer as sugestões e começar a ser um produto, de certa forma, cada vez mais crowdsourced, ou com um roadmap mais colaborativo. Mais colaborativo e menos do que foi de visão quase que imposta inicial, não é? Exato. Do que foi no primeiro ano. Ok. Interessante. Não tinha visto dessa forma, mas parece-me elegante. Boa, então, para fecharmos, nós tentamos ter sempre aqui uma rúbrica final que nós chamamos Caixa de Favoritos. No nosso, já ouviste o podcast, pelo menos o da Fátima, que eu sei, portanto já sabes como é que funciona. No teu papel de consumidor, qual é a tecnologia ou inovação ou experiência que mais te marcou recentemente? E porquê? Como consumidor, portanto não é o Elder CBO, não. É o Elder... Não, estou a pensar consumidor. Ser offline, online... É uma boa pergunta. E não é tecnológica, na verdade. Não tem que ser. Eu, por exemplo, e até nossa no continente, eu adoro a nossa marca própria e eu gosto de experimentar e é impressionante para mim que às vezes aparecem uns produtos gelado com macadamia e speculoos. Eu adoro doces, tenho esse problema. Somos dois. Então, sei lá, aquilo... Eu acho que isto aqui não é uma descoberta para ti. Eu gosto da inovação do produto, e a inovação aqui do produto mesmo que a gente vende. Do ponto de vista de tecnologia, imensa coisa, não vou falar da AI outra vez. Sim, a AI também, mas eu acho que, honestamente, enquanto consumidor, aquilo que me encanta quando vou à loja é ver produtos novos e diferentes e criativos, e coisas muito a puxar pela sustentabilidade e a puxar pela saúde e coisas funcionais, e eu olho e fico, e tanto que eu compro muita coisa só para experimentar, just because, só porque me entusiasma. Revejo-me, a última encomenda que recebi há 2 dias do continente também, foi lá incluído uma série de coisas como um pudim proteico de banoffee, assim super ao lado, só com a curiosidade de experimentar. Portanto, o pessoal da nossa marca própria é criativo. São. E conseguem, pelo menos comigo também resulta, portanto, super alinhado. Elder, foi um enorme gosto ter-te aqui a explorar os motivos desta mudança, a evolução da MC. Portanto, muito obrigado por esta partilha, obrigado também por teres proporcionado a hipótese de termos aqui a nossa caixa central e estarmos a partilhar estes temas. E a quem nos ouve, fiquem atentos às próximas chamadas à caixa central, onde continuaremos a explorar o que move a MC Digital. Não se esqueçam, temos mais conteúdo no blog, link na descrição. Até já!